Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma das nossas aulinhas de matemática, certo? Hoje eu separei para nós uma aula sobre uma das ferramentas mais importantes. A gente já falou sobre razões e proporções, já vimos até um diagrama na aula passada e a professora Larissa trabalhou com vocês o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum, que são outras ferramentas muito importantes para que a gente possa trabalhar. E hoje nós vamos trabalhar uma das coisas que os alunos mais gostam, eu particularmente adorava, que é a regra de 3, certo? Eu vou passar a regra de 3 da forma mais simples que eu conheço, da forma mais fácil de a gente utilizar. E a gente tem que lembrar que a regra de 3 é uma ferramenta que vem da igualdade entre razões, que é uma coisa que nós já conversamos na aula passada. Quando nós temos duas razões, elas podem ser iguais. Então, nós temos aí uma proporção, e aí com essa proporção nós podemos fazer uma regra de 3, certo? Bom, a regra de 3, ela tem alguns aspectos que nós temos que analisar. Ela pode ser simples, que a maioria já conhece, quando nós temos mais de alguma coisa, a outra coisa tende a aumentar proporcionalmente, aí nós conseguimos aplicar aquela nossa regrinha de multiplicar em x, que eu vou mostrar depois, tá? Porém, também existem outras duas formas que a gente acaba esquecendo, que é a regra de 3 inversa, que é quando as proporções são inversas, quando eu aumento uma coisa e proporcionalmente a outra coisa diminui. Então, eu teria que usar uma regra de 3 inversa para poder resolver um problema assim. E também tem a regra de 3 composta, que ela é um pouquinho mais complicada, pelo próprio nome já fala, né? A composta. Porém, ela é uma ferramenta bem interessante e que a gente pode utilizar bastante também e que normalmente cai. No final dessa aula, nós vamos resolver um problema, uma questão do Enem, que é uma regra de 3 composta. Então, cai. Eu vou fazer uma questão do Enem hoje para que a gente possa ver isso na prática, como funciona. Só que dentro né, durante a questão a gente vai ver a aplicabilidade, então. Mas é importante lembrar que dentro da regra de 3 composta, nós podemos ter a regra de 3 simples ou a regra de 3 inversa. Complicou? Bom, a gente vai começar o linha para descomplicar, então. Deixa eu só conferir normalmente se está gravando. Beleza, está gravando. Então vamos lá. A aula de hoje eu vou trabalhar mais com exemplos, tá bom? Nós vamos fazendo questões juntos, tá? Esse material que eu vou utilizar, como sempre, eu vou enviar para vocês juntamente com a aula. E se surgir qualquer dúvida, vocês podem me mandar um WhatsApp ou me enviar foto da questão, a gente já conversou sobre isso, né? Bom, então vamos lá. Olhando aqui o material, a gente vai começar com questões diretamente, exato. Então, bom, a primeira questão, né, para que a gente possa ir se situando. Se 3 pessoas dão uma volta completa no Parque da Redenção, o Parque da Redenção fica aqui em Porto Alegre, para quem não conhece, tá? Em 20 minutos, em quanto tempo 6 pessoas, na mesma velocidade, completarão o percurso? Peço desculpas porque o livro ficou com um erro ali na questão do espaço. Bom, então vamos lá. Vamos analisando os dados. 3 pessoas dão uma volta completa no Parque da Redenção, certo? Em 20 minutos. Então, vou fazer um esboço aqui rapidinho. Essa bolinha aqui a gente pode fingir que é o parque, tá? Deixa eu fazer um pouquinho maior. Perfeito. E aí, 3 pessoas dão uma volta completa e levam 20 minutos, certo? Agora, em quanto tempo, ao invés de 3, eu tenho que me acertar com a minha tecnologia. Ao invés de 3, quanto tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas levariam para dar essa mesma volta? Bom,
elas estão na mesma velocidade. Se elas estão na mesma velocidade, então elas vão levar o mesmo tempo para dar a volta. Porque se eu aumento o número de pessoas que estão caminhando aqui em volta do parque, não vai mudar a distância que elas têm que caminhar ou a velocidade, porque elas podem muito bem estar caminhando na mesma velocidade que as outras 6 pessoas. Esse exemplo está aqui só para mostrar que nem toda questão vai ter proporcionalidade, ou seja, nem todo problema vai ter uma proporção. Eu aumento o número de pessoas e o tempo vai aumentar? Nesse caso, não. Eles vão levar o mesmo tempo para fazer a volta ali no parque, né? Se forem 10 pessoas, 15 pessoas, vai levar o mesmo tempo para dar essa volta no parque. Então vamos apagar tudo porque não vai ser necessário e a gente já sabe a resposta, né? Se 3 pessoas levaram 20 minutos, né? Que a questão aqui nos informou, então as 6 pessoas vão levar os mesmos 20 minutos. Certo? Não, vou até anotar aqui, eu peço que vocês anotem no material de vocês também, que nessa questão não há proporcionalidade. Certo? Proporcionalidade. Uma coisa não é proporcional à outra. Beleza? Vamos para a próxima. Se 3 pessoas comem 2 quilos de carne, 3 pessoas comem 2 quilos de carne, qual será o consumo de 12 pessoas? Bom, aí já tem uma coisa diferente. 3 pessoas vão comer uma quantidade, se eu aumento o número de pessoas, obviamente vai ser comido uma quantidade um pouco maior. Então, para montar a nossa regra de 3, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os dados e vamos escrevê-los na forma de regra de 3, tá? Que eu vou mostrar a forma que eu gosto, que eu me sinto mais seguro e que eu acredito que para vocês também será. Bom, então 3 pessoas comem 2 quilos de carne, certo? Quantos quilos, eu vou colocar sempre um xizinho no lugar da nossa incógnita, que é o que nós queremos descobrir. Quantos quilos comem 12 pessoas, certo? E aí aqui nós temos o que nós precisamos descobrir. Para descobrir isso, basta que nós façamos uma multiplicação cruzando este vezes este aqui e este vezes aquele ali, tá bom? Ah, senhor, precisa ser nessa ordem? Não. Posso pegar o 13 e multiplicar pelo x, que é basicamente a mesma coisa, e o 12 e multiplico por esse. Como assim? É assim, ó. 3 vezes o x será igual, isso é importante, a 2 vezes o 12. É importante que nós lembramos que a regra de 3, para que nós possamos resolver ela, nós precisamos montar a equaçãozinha, tá? Para que fique mais fácil. Ah, mas eu gosto de fazer de cabeça, eu consigo fazer de cabeça. Perfeito, continua fazendo se está dando certo, tá bom? Agora vamos lá. Esse 3 aqui vai passar para o outro lado multiplicando. X é igual a 2 vezes 12 dividido por 3. Esse 12 aqui eu vou dividir pelo 3 de baixo, antes de resolver aquilo ali, e x vai ser igual a 2 vezes 4, porque 4 vezes 3 é 12. Então, x é igual a 8. 8 o que, senhor? Sempre lembrando a pergunta inicial, que são quantos quilos de carne, qual será o consumo. Então, 8 quilos vai ser o nosso consumo de 12 pessoas, certo? Isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. Ou seja, eu aumento o número de pessoas e proporcionalmente eu aumento o número de carne que será consumida. Então, uma coisa é proporcional à outra diretamente, ou seja, eu aumento uma e a outra coisa aumenta também, proporcionalmente, mas ela aumenta, certo? Isso é muito importante que fique claro porque haverá diferenças na regra de 3 inversa. Então vamos anotar aqui, vou anotar de vermelho.
diretamente proporcional. Certo? Essa, a questão B, é uma questão que aborda uma grandeza diretamente proporcional. Aumentei um e o outro aumenta proporcionalmente. Agora vamos para C. Se 3 pessoas limpam uma casa em 4 horas, 4 horas, em quanto tempo a mesma casa estará limpa por uma equipe com 8 pessoas? Legal, eu adoro quando as pessoas me ajudam a limpar a casa também, tá? E acaba sendo mais rápido, né? Então, vamos pensar aqui, né? Eu vou montando a nossa regrinha e vocês já vão ver a diferença. 3 pessoas limpam a casa em 4 horas, certo? 8 pessoas vão limpar a casa em quantas horas? Bom, neste caso, nós temos que observar uma pequena coisa. Na questão B, quanto maior o número de pessoas, maior o número de... E aumenta desse lado, aumenta do outro lado também, tá? Então, mais pessoas, mais consumo. Neste outro caso aqui, mais pessoas vai levar mais horas para limpar a casa? Acho que não. Quanto mais pessoas, menos horas vai ser, né, será levado para limpar a mesma casa. Então, isso é uma regra de 3 inversamente proporcional, certo? Então, para este tipo de regra de 3, é muito importante que a gente faça uma pequena modificação. A regra de 3 é inversa, né? Então, nós temos que inverter. Ou seja, o x aqui vai subir e o 4 vai descer. Ou seja, nós vamos inverter esses valores aqui. Tá bom? Regra de 3 inversa, nós invertemos os valores. X horas e 4 horas, certo? Essa é uma forma. E aí, nós podemos resolver com a multiplicação cruzada. Uma outra forma que eu gosto mais, é não inverter simplesmente os valores da variável, tá? Acabei esquecendo de comentar isso. Os valores onde está a variável, eu gosto de manter eles fixos, porque na regra de 3 composta isso vai nos ajudar depois. Então, nós vamos deixar os valores das variáveis aqui bem fixado, desculpa pelo barulho. E estes outros nós vamos inverter, ok? Que aí o 8 vai vir para cima e o 3 vai vir para baixo. 8 para cima, 3 para baixo. Certo? Só inverter os numerozinhos. E aí, basta que a gente multiplique de uma forma cruzada. Então, x vezes 8 igual a 4 vezes 3. Beleza? Então, o x é igual a 12 dividido por 8. E aqui eu posso ir simplificando. X igual a 6 por 4, 3 por 2. E aí nós vamos chegar no resultado de 1,5. 1,5. 1h30. Certo, pessoal? Bom, isso é uma regra de 3 invertida. Uma outra coisinha ainda aqui na regra de 3 invertida, que nós vamos usar na composta, é que ao invés de ir direto, nós podemos fazer deixar um pouquinho mais detalhado o nosso trabalho aqui, né? Em a gente colocar estes mesmos valores aqui nos formatos das suas respectivas proporções, ou seja, 4 sobre x será igual a 8 terços. E aí faria a mesma coisa, né? Não muda, na prática não muda muita coisa, mas na regra de ser composta vai ser importante. Aí seria 8 vezes x e 4 vezes 3, que é o que nós fizemos aqui embaixo, beleza? Vamos para a próxima. Bom,
Deixa eu ler o textinho aqui com vocês, né? Que é importante. Observamos que há grandezas que são diretamente proporcionais e outras que são inversamente proporcionais e algumas que não apresentam proporção. Ou seja, aqui nós temos a direta, aqui nós temos a inversa e aqui nós temos aqui não há proporcionalidade, né? Eu vou até escrever aqui inversa, certo? Ou inversamente proporcional. E aqui alguns exemplos, né? O preço que se paga por um almoço no quilão, ou seja, por quilo, é diretamente proporcional à quantidade de comida que se pega, né? Que tu colocou. Ou seja, eu vou num almoço, num restaurante que eu vou pagar por quilo, quanto maior a quantidade de comida, maior o preço. Então isso é diretamente proporcional. Maior uma coisa, maior a outra coisa. Proporcionalmente, né? O desempenho vestibular é diretamente proporcional ao tempo de estudo. Então, quanto mais tempo eu fico estudando, melhor o meu desempenho vestibular. Também pode ser. O tempo que se gasta em uma viagem é inversamente proporcional à velocidade. Olha só, então, quanto maior a velocidade que eu levo, que eu estou viajando, menor o tempo que eu levo para completar essa viagem. Então, maior velocidade, menor tempo, proporcionalmente, mas invertido, ou seja, uma proporção inversa, uma regra de 3 inversa. Mais alguns exemplos, então. 61. Vamos lá. Desejo ler um livro de 400 páginas. Nas primeiras 2 horas, consegui ler 50 páginas. Nesse ritmo, quanto tempo vou levar ou levarei para concluir a leitura? Bom, então ele lê 50 páginas a cada 2 horas, né? Nas primeiras 2 horas, consegui ler 50 páginas. Então, são 50 páginas a cada 2 horas. E ele quer ler o livro de 400 páginas. Quantas horas? Bom, vamos montar a regrinha, né? Vamos lá. 50 páginas levam 2 horas, certo? Então, 400 páginas levam X horas. Lembra, na hora que a gente está fazendo a regra de 3, a gente acaba fazendo muito rápido enquanto lê a questão e às vezes não pensa se é inversa ou se é composta ou qualquer coisa do tipo. Tem que conferir se é inversa ou não, tá? Mais páginas, mais horas. É direta ou inversa? Isso aí, direta. Se você falou que é direta, né? Bom, então vamos lá. Vamos multiplicar cruzado. X vezes 50 é igual a 2 vezes 400. X horas, né, gente? Então, X é igual a 2 vezes 400, 2 vezes 400 dividido por 50. Esses dois zerinhos eu posso simplificar. E aí, eu vou continuar aqui do ladinho. 2 vezes 40 sobre 5. O 40 eu já vou aproveitar e vou dividir por esse 5 aqui embaixo. Então, x vai ser 2 vezes 8, porque 40 dividido por 5, 40 dividido por este 5 é 8. Então, eu já posso pôr o resultado aqui direto. Então, x é igual a 16. 16 o quê? São 16 horas que eu vou levar para ler o livro todo, certo? A 62, que é essa questão aqui embaixo, eu vou deixar para vocês resolver, e eu vou fazer a 63, depois nós temos mais algumas ainda de exemplo, tá? Bom, se 15 homens construíram um muro em 21 dias, quantos dias o muro poderá ser construído por 45 homens? Interessante, vamos montar. 15 homens, só deixar o H, constroem um muro em 21 dias. 45 homens vão levar quantos dias? Conferindo se é inversa ou não, eu aumento o número de homens, eu levo mais dias? Acho que não. Acho que se eu aumento o número de homens, eu levo menos dias. Então, aqui é mais e aqui é menos. Então,
Mais homens, menos dias. Ela é inversa. Sempre que for inversa, escreve assim e deixa bem claro que ela é inversa para que você não esqueça na hora da prova. Se ela é inversa, então vamos montar as nossas proporções. Vamos seguir aqueles passinhos que eu ensinei. Nós engessamos a variável, por que isso? Para que a gente não mexa nela, tá? Engessa a variável para tu não te confundir. Então, 21 sobre x é igual a... Bom, é uma questão, é uma regra de 3 inversa. Então, esses valores virão para cá inversamente. Então, será 45 sobre 15. Perfeito? E aí, basta a gente resolver. Eu vou primeiro simplificar essa fração aqui, para depois sim a gente fazer a multiplicação cruzada que nós fazemos normalmente. Então, vamos lá. Vou botar a setinha para continuar. 21 sobre x é igual a 45, eu posso dividir direto por 15, ele é divisível. 3 vezes 15 é 45. 15, 30, 45. Então, 3, certo? Agora, Bastor, mas agora como é que eu vou fazer a multiplicação inversa se aqui embaixo eu não tenho ninguém? Bom, quando não aparece nada, tenho 1, tá bom? Numa fração. Agora vamos fazer a multiplicação cruzada. 3 vezes o x é igual a 21 vezes 1. 3x é igual a 21. X é igual a 21 dividido por 3. E nós sabemos que 21 dividido por 3 é 7. Então, qual é a nossa pergunta da questão? Quantos dias o muro poderá ser construído em 7 dias? Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. 67. Primeiro eu vou ler ela, tá? Um grupo de 6 operários, trabalhando por 10 horas por dia, abriu uma vala de 300 metros de comprimento. 15 operários, trabalhando por 8 horas diárias, abrirão uma vala de quantos metros de comprimento? Se perderam? Bom, é importante a gente perceber que nessa questão, ele nos dá inicialmente 3 valores, ou seja, 3 dados. Depois do pontinho aqui, ele dá 2 dados e pede o terceiro. A gente consegue ver que as coisas têm uma proporcionalidade. Quanto mais uma coisa, menor outra, tudo mais. Então, obviamente, é uma questão de regra de 3. Mas essa é uma questão de regra de 3 composta. Por quê? Porque nós temos mais que uma simples regra de 3 envolvida. Como vocês puderam ver, são 3 valores, são 3 coisas que está sendo trabalhada. Nas outras regras de 3 que nós estávamos trabalhando, eram apenas 2. Então, aqui, mais de 2 coisas estão na questão. Então, nós vamos ter que ver agora como faz essa regra de 3 composta, tá bom? Eu vou colocar aqui em cima, só para etiquetar aqui, que é a regra de 3 composta. Não precisa se assustar, porque não é uma coisa muito difícil, só que tem que fazer os passinhos bem direitinho para não se embananar, que nem o pessoal fala, né? Bom, então vamos lá. Um grupo de 6 operários, começa basicamente igual. 6 operários, vou colocar a legendinha, trabalhando por 10 horas por dia, abriu uma vala de 300 metros de comprimento. 15 operários, eu coloco os dados, é muito importante, os dados devem ser colocados um embaixo do outro. Operário aqui junto com o operário, ele vai me dar as horas, então eu vou colocar aqui e o metro embaixo de metro, para a gente não se confundir. 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, abrirão uma vala de quantos metros? Ou seja, aquela nossa estratégia de colocar um X no que a gente não sabe. E agora, senhor? O que a gente faz? Bom, primeira coisa, vamos engessar a nossa variável, tá bom? Não vamos mexer nela. Depois que engessou a variável, escreve ela de novo no formato de razão, no formato de
de proporcionalidade. Então, 300 sobre x, ok? E isso vai ser igual, nós colocamos igualzinho ali, e aí colocamos as outras proporções. Vamos trazer as outras proporções, que é esta e esta, certo? Só que aí você tem que olhar uma por uma e conferir se ela é inversa ou direta. Porque se ela for inversa, a gente vai ter que descer a proporção de forma invertida. Se ela for direta, basta descer a proporção para a próxima linha. Então vamos lá. Mais operários vão abrir um buraco com um comprimento maior? Acho que sim. Mais operários, maior o comprimento da vala. Abrir um comprimento maior. Então ela é direta, porque aqui é mais e aqui é mais também. O maior uma coisa, o maior outra coisa. Então, 6 sobre 15. Não esquece, agora nós precisamos multiplicar isso, esta proporção, pela outra proporção envolvida. Pela outra razão, nós multiplicamos as duas razões. Essa é uma razão, essa é outra razão, e essa é a razão que eu preciso encontrar, né, o valor do x. Bom, agora aqui, esses funcionários trabalhando menos horas, eles vão abrir um buraco maior ou menor? Eles trabalham menos horas, obviamente o buraco vai ser menor, certo? Ou seja, ele vai trabalhar menos, vai abrir uma vala menor. Então, também é direta. Também é uma coisa direta, porque aqui é menos e aqui também vai ser menos. Então, vamos colocar os 10 oitavos. As duas vieram para cá e não foram invertidas porque são razões diretamente proporcionais. Vamos continuar o nosso cálculo agora da forma com que nós já conhecemos. Aqui, nós precisamos multiplicar essas duas frações. Para multiplicar as duas frações é bem fácil. O de cima multiplica com o de cima e o de baixo multiplica com o de baixo. Então, vamos lá. 6 vezes 10, 60. 8 vezes 15, eu vou me dar o luxo de fazer aqui no cantinho para não ter erro. 5 vezes 8 é 40. 1 vezes 8, 8. 9, 10, 11, 12. 120. Então, 60 sobre 120. Posso cortar esses zerinhos aqui? Posso, porque o de cima está dividindo o de baixo. Ah, senhor, eu estou vendo que eu consigo simplificar essa fração aqui. Então, é muito válido que nós simplificamos. 300 dividido por x é igual a 6 dividido por 12. Eu posso dividir toda a fração por 6 e vai ficar 1 sobre 2, certo? 1/2. Já simplifiquei. Dá para fazer aos pouquinhos. 3 sobre 6, depois 1 sobre 2, tá bom? E aí, basta que a gente faça a nossa multiplicação invertida. Invertida não, cruzada, né? X vezes 1, x é igual a 2 vezes 300. Então, x é igual a 600. Certo, pessoal? Bom, então, qual é a pergunta, né? 15 operários trabalhando 8 horas abrirão uma vala de quantos metros? Então, ali a nossa vala é 600 metros. Beleza? Bom, importantíssimo, muito importante, que na regra de 3 composta, a gente obedeça os passinhos, a gente faça a coisa passo a passo. Se precisar reassistir a aula, pode reassistir, tá bom? Mas guarde esses passinhos, que é montar a regra de 3 normalmente, como a gente já está acostumado, engessar a variável, para que a gente não esqueça que aquilo tem que ficar daquela forma, tá? Trazer a variável em forma de fração, na forma de fração, na forma de proporção, e colocar as outras proporções aqui na próxima linha com os seus respectivos formatos de proporção. E se alguma delas for inversamente proporcional, eu preciso inverter a fração. Se ela for diretamente proporcional, eu não inverto, eu só desço. Mas lembrem, deve sempre conferir se ela é direta ou ela é inversa, tá? Se não conferir, vai dar problema, tá bom? Nem todas são diretamente proporcionais, ok? E agora, nós vamos fazer uma outra questão, que é uma questão do
Enem. Bom, nesta questão do Enem, ele fala, né? Essa vai ser a nossa última questão de hoje. Eu vou enviar algumas dessas páginas junto com a página de explicação, para que vocês possam completar aí em casa. E é importante que vocês tentem resolver essas questões também. Eu vou resolver essa questão do Enem para que vocês se sintam um pouco mais à vontade com a prova, que aí todo mundo espera e que vai acontecer. Foi adiada, nos deu mais tempo, né? Mas nós precisamos nos preparar para ela, tá bom? E essa ferramenta de regra de 3, vocês usam em muitas questões, tanto Enem quanto outros vestibulares também, tá bom, pessoal? Vamos lá. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, ou seja, 36 funcionários fazem 5.400 camisetas. Com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Isso já me cheira uma coisa composta, porque tem 3 dados. Quais são? 36 funcionários fazem 5.400 camisetas trabalhando 6 horas por dia. Vamos colocar isso já em formato de fração? Vamos. Questões do Enem normalmente são bem grandes, então a gente já tem que ir escrevendo uma legendinha muitas vezes para que facilite, né? Então vamos lá. 36 funcionários fazem 5.400 camisetas, eu vou colocar só C, trabalhando 6 horas por dia. Agora vamos continuar. Entretanto, com o lançamento da nova coleção, uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.000 camisetas. Então aumentou, eles precisam fazer 21.000 camisetas por dia. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Agora tem 96 funcionários para produzir 21.600 camisetas por dia. Assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Então ele quer saber provavelmente o número de horas que esses funcionários vão levar para produzir tudo isso. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender essa demanda? Perfeito. Então, basta que a gente coloque os valores aqui na nossa regra de 3 composta, né? Quantos funcionários nós temos agora? 96. Então, vamos colocar 96 funcionários. Eles precisam produzir mais camisetas. Quantas? 21.600 camisetas. Eu vou apagar esses Czinhos aqui, porque senão a minha letra é péssima. E aí o pessoal pode confundir. Até mesmo eu posso confundir aquele C. E eles querem saber o número de horas. Então, 96 funcionários para produzir 21.600 camisetas precisam trabalhar quantas horas? Então, a gente vem com aquela história de colocar o X onde nós queremos descobrir a coisa. Tá bom? Ai, senhor, regra de 3 composta, meu Deus. Bom, lembra, basta que a gente siga os nossos passinhos, os passinhos que a gente aprendeu, que é monta a regra de 3, ingessa a variável e depois, numa nova linha, coloca as proporções invertendo ou não, se for necessário, se forem inversas ou se forem diretas. Vamos engessar nossa variável, que eu ainda não fiz. Deixa eu colocar aqui, quadradinho. Perfeito. Agora nós podemos continuar tranquilo, que ela não vai fugir dali. Então vamos lá. 6 sobre x é igual a... Bom, agora, no momento que eu trago estas proporções para cá, eu preciso já conferir se elas precisam ser invertidas ou não. Para isso eu tenho que ver se elas são inversas. Então, mais funcionários, mais horas trabalhadas. Bom, eu preciso produzir mais, tá? Eu vou lá e eu aumento um monte o número de funcionários. Eu preciso aumentar a carga horária deles ou eles vão acabar o trabalho deles mais rápido? Se eu aumento o número de pessoas fazendo o mesmo trabalho, esse trabalho será concluído de uma forma mais rápida, em menos tempo. Então, mais pessoas, mais funcionários, menos tempo. Basta, então é uma regra de 3 inversa. Exatamente. E agora o que a gente faz? A gente traz essa proporção
inversamente. Invertendo. Vamos trazer ela invertendo. 96 sobre 36. Ficou claro? E agora, como é que eu trago a outra proporção? Eu preciso botar o xizinho da multiplicação, porque eu tenho que lembrar que estas proporções que vêm aqui para baixo, elas devem ser multiplicadas depois. Então, eu já deixo o x. Agora, vamos analisar esta. Eram 5.400 camisetas produzidas. Para eu produzir mais camisetas, eu trabalho mais horas ou menos horas? Bom, pensando e analisando, mais camisetas levariam mais horas para serem produzidas, certo? Então, esta aqui é direta. Esta anterior era inversa. Então, vamos trazer ela da maneira direta. 5.400 dividido por 21.600. Perfeito? Bom, os números nunca ajudam quando se trata de Enem. Nunca. Não. Às vezes ajudam, tá? Mas o Enem, ele costuma complicar com os números. Então, a gente tem que treinar bastante a matemática básica, que a professora Larissa está trabalhando bastante com vocês. Então, vamos lá. Aqui, os zerinhos podem ser cortados. E agora, podemos fazer essa multiplicação direto agora, nesse primeiro momento. Mas vai complicar, porque os números são bem grandes, então ficaria trabalhoso. Eu vou tentar ir simplificando aqui, tá? Eu sei que este 96 e este 36 podem ser simplificados, tá bom? O 36 eu posso simplificar pelo número 6. Então, tanto este aqui quanto esse eu posso dividir os dois por 6. Se eu dividir o de baixo por 6, o 36, vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Em cima, eu não lembro muito bem, então eu vou dividir na mão mesmo. 96 dividido por 6 vai dar 1, 6, 7, 8, 9, 3, 6. Vai dar um 6 ali para dar os 36 e sobra resto zero. Então, se eu divido 96 por 6, dá 36, né? Beleza? E 36... Desculpa, gente. 96 por 6 dá 16. Confundi. 16. Agora, eu posso simplificar mais um pouquinho. Eu posso dividir isso por 2, né? 16 é divisível por 2, dá 8. E 6 também é divisível por 2, que dá 3. Então, aqui dá 8. E aqui embaixo eu posso pôr um 3. Agora, eu trago aquele nosso x importante, que não deve ser esquecido do que tem que ser feito com essas duas frações. E aí eu trago vamos trazer essa outra proporção aqui para baixo e vamos tentar já trazer ela de uma maneira mais simplificada. 54 e 216, bom, os dois são números pares, então vamos simplificar por 2 para ficar mais fácil, pode ser? Isso, 54 dividido por 2... daria 20... Vamos fazer aqui. 54 dividido por 2. Eu sei que muitos não conseguem fazer de cabeça. Eu, às vezes, também não consigo, então eu monto. Isso não é errado, tá, gente? 2 vezes 2... o errado é errar o número, tá? Montar a continha não tem problema. Isso é uma ferramenta e se isso vai te ajudar a acertar, ela é importantíssima. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Vem o 14. 2 vezes 7. Daria o nosso 14, então é 27. Só que a gente não pode se perder, a gente faz essa continha e volta para cá. A gente está só simplificando. Agora, 216 dividido por 2, esse eu consigo, é 108, tá bom? Podemos simplificar um pouco mais esta daqui, tá? Ó, trazendo para cá, o nosso 27 dividido por 108. Eu estou simplificando antes de fazer tudo isso aqui, antes de fazer multiplicação cruzada ou de multiplicar aqui, só para facilitar e a gente levar menos tempo, porque senão seriam números muito grandes, e aí eu particularmente não gosto, aumenta muito a chance de erro. Bom, 27 eu posso dividir por 3, que daria 9, 9 vezes 3, 27, e o 108 eu também consigo dividir por 3, como é que eu sei? Regras de divisibilidade, a soma dos nossos numerozinhos aqui. Se for um número divisível por 3, ele é divisível por 3. Aqui a soma daria 8 mais 0 mais 1, dá 9. Então, é divisível por 3.
3 vezes 3, 9, sobra 1, vem o 18, e aí 3 vezes 6, 18. Então, aqui é a mesma coisa que 9 sobre 36. E 9 sobre 36 também é passível de mais uma simplificação, certo? 4 vezes 9 é 36. Então, eu vou dividir tudo por 9. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. Então, é 1 quarto. Ou seja, esta fração é 1 quarto. Beleza? Vamos escrever agora tudo novamente. 6 sobre x é igual a 8 terços vezes 1 quarto. Vou botar a setinha. Eu vou apagar esse nosso rascunho aqui para não confundir. 6 sobre x é igual a... Lembrando, para multiplicar frações, multiplica em cima e multiplica embaixo. 8 sobre 12, porque 3 vezes 4 é 12. Agora, depois de tudo isso, nós fazemos a nossa multiplicação cruzada, certo? E para isso, eu vou botar mais uma setinha. 8 vezes x é igual a 6 vezes 12. X é igual a 6 vezes 12 dividido por 8. Posso simplificar o 12 com 8 e vai me dar x é igual a 6 vezes o 12 com 8, 6 sobre 4. Pode ser assim? Pode. Então, nós vamos ter 36 dividido por 4, e aí nós vamos ter o valor de 9, certo? Então, vamos colocar aqui, eu vou tentar organizar um pouquinho. Vou colocar aqui para cima. Então, o nosso x é igual a 9. Qual x? Esse que nós encontramos daqui, que estava aqui, só para a gente não se perder. O Enem exige bastante cálculo, bastante trabalho algébrico, né? Bastante continha. Então, a gente tem que se acostumar com isso. Eu sou um cara um pouco bagunceiro, como vocês podem observar, mas eu consigo encontrar o resultado, tá? Isso é o que importa, né? Eu acho que o importante é tu... bom, encontramos 9 o quê? 9 horas. Eu acho que o importante é que tu utilize as ferramentas. Então, o gabarito é a letra C. Utilize as ferramentas da forma com que vai te ajudar. Por exemplo, aquela hora ali, eu poderia tentar fazer de cabeça. Conseguiria? Sim, demoraria um pouquinho, mas ia conseguir. Mas eu gosto de mostrar a continha às vezes, e é importante que vocês não se sintam pressionados em, eu preciso fazer de cabeça, preciso ser rápido, porque às vezes vale mais tu demorar um pouquinho e acertar a questão, do que tu simplesmente jogar um número ali e, tu não tem certeza, vai dar problema, tu vai te desconcentrar, tu não vai lembrar do que tu estava fazendo, e aí tu pode até errar essa questão. Então é importantíssimo que tu utilize as ferramentas que tu conhece e tenha segurança nos números e nos dados que tu for trabalhar, tá bom? Então, essa questão do Enem abordou a nossa regra de 3 composta. E vocês viram que uma das proporções era inversa. Então, nós tínhamos regra de 3 composta com uma proporção inversa dentro dela, ou seja, é um pouquinho mais complexa do que uma simples regra de 3. Então, aquele pessoal que fala assim, Enem é só tocar uma regra de 3 ali, outra aqui e tal... Beleza, mas tu tem que saber fazer essas regras de 3 e nem todas as questões são só isso, obviamente. Mas muitas das questões tu consegue resolver apenas com essa ferramenta. E aí, tem que lembrar dos passinhos da regra de 3 composta. Tem que lembrar se quando é mais uma coisa, menos outra é uma regra de 3 invertida. E nunca deixa de checar se ela é diretamente proporcional, se ela é inversamente proporcional. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Eu tentei abordar essa ferramenta e esse conteúdo da maneira mais prática possível para que vocês já consigam ir trabalhando com isso, tá bom? Eu vou mandar esta página aqui, a página 81 do livro, para vocês, juntamente com algumas outras páginas, como esta aqui, a 78 e a 77, que é a dos exercícios. Eu não quero sobrecarregar vocês, porque eu sei que durante a quarentena, qualquer
qualquer trabalho acaba sendo um pouquinho mais desgastante, em videoaula ainda, acaba exigindo um pouco mais de concentração e é um pouquinho mais cansativo porque não tem aquela descontração da sala de aula que um dá uma risada e aí acaba ficando um pouco cansativo. Então eu vou mandar esses exercícios e aí se alguém precisar de mais, pode me pedir e eu mando mais exercícios também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço. Qualquer dúvida eu estou à disposição e bons estudos para vocês.